Estamos em direta. Oi, 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 oi. Avisando todo mundo. Tô procurando aqui meu filtro da Simones. Aê! Oi, 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 todo mundo. Vamos avisar. Oi, Luma, oi, Marcos, oi, Fernando. E aí, gente? Vamos pôr o tema. Oi, Joyce. Felipe ou Felipe? Felipe. Tudo bem, gente? Família Zamboni. E aí, tudo bem com todo mundo? Como é que vocês estão? E o som tá... Então, vocês estão me ouvindo bem? Tá indo? Como é que tá? Tudo? Beleza. Estamos aí. Que bom. Poxa, hoje a gente vai falar de um tema que eu gosto muito, é ótimo, né? O quanto que eu me estressei já. Mas tudo bem, né? Se estressar faz parte da mudança também, gente. Então, que legal, Prof. Ju Marques, obrigada. Nossa, você sabe que hoje eu recebi um comentário que eu até chorei. Assim, obrigada. Eu fico tão feliz porque você sabe que às vezes a gente fica meio em dúvida, né? Saber se a gente tá fazendo a coisa certa. E é tão bom ter o feedback de vocês, do meu trabalho, do meu sentimento mesmo, porque eu falo o que vem do meu coração. E aí é muito gratificante quando eu recebo comentários desse tipo. Eu vejo que tá valendo a pena e que é isso mesmo. Então eu fico muito feliz e muito grata a vocês por essas palavras aí de carinho, né? De amor. Obrigada mesmo. Eu vou precisar fazer uma enquete aí para a gente descobrir quantas pessoas que são daqui da Itália que me seguem. E será que travou? Não. Um abração de Curitiba. Legal. Obrigada. Outro abraço para vocês. Oi, Bruno, tudo bem? Rafa Cipriano. E eu fazer uma enquete das pessoas que são daqui, né? E das que são do Brasil também é legal saber. E olha lá, o Rio Grande do Sul, que bacana, legal. Que hoje eu conversei com uma mãe daqui, uma mãe italiana que tá passando por dificuldades na escola também dos filhos e ela já tá morando aqui. E aí, foi legal, porque ela desabafou, assim, um monte de coisa e foi legal a gente trocar as experiências, né? Porque é bacana quando você pode transbordar aquilo que você tem em você transbordar na vida da outra pessoa, ensinar, explicar, transferir, conversar, ouvir, né? E a gente sabe que muitas vezes nessa vida de imigrante, a gente acaba
passando pelos mesmos dos mesmos desafios, né? E as pessoas não reagem igualmente, cada um tem o seu jeito, né? Então, quando a gente pode trocar as experiências, eu acho que fica mais leve, né? Fica mais agradável, fica assim com aquela sensação de ai, puxa vida, né? Alguém passou e conseguiu, eu acho que eu também posso, e isso é muito bacana. Olha, deixa eu aproveitar que o Leandro tá aqui na live. Lê, olha que acabou de me vir uma ideia aqui. Vamos fazer uma live para falar sobre trabalho aqui na Itália? O que que você acha? Se você concordar, me manda um joinha. Daí a gente se combina. Você que tem super tempo na vida, né? De ficar fazendo live. Ai, gente, esse homem trabalha demais. E ainda eu, né, quero fazer uma live. Mas, enfim, é interessante a gente dividir essas experiências, porque sempre acrescenta e eu também aprendo e as pessoas também aprendem junto, né? E isso é muito legal, vale a pena, faz valer a pena, faz a gente repensar, né, em tantas coisas e é muito legal. Bom, então acho que se você mandem coraçõezinhos para mim, se esse conteúdo vocês acham que vai servir para alguém, para lembrar outras pessoas, tem o aviãozinho aqui para a gente mandar e lembrar as pessoas da live para a gente estar falando sobre o assunto das escolas hoje, que eu acredito que assim é um calcanhar de Aquiles e uma insegurança na vida de muita gente, né? De todo mundo. Era uma insegurança também na minha vida, porque ainda mais sabendo que as crianças não falavam a língua, né? E eles iam chegar aqui, eu falei, meu Deus do céu, o que que vai acontecer, né? E então eu tinha essa apreensão, assim, eu tinha muita confiança, mas eu tinha essa apreensão no meu coração de saber, né, o que ia acontecer. E, enfim, eu vou começar falando do mais fácil para o mais difícil, para vocês compreenderem, né? O sistema de ensino italiano, ele é diferente do sistema de ensino do Brasil, a começar pelos anos de estudo. No Brasil são 11 anos, na Itália são 13. Então, porque o ensino médio aqui, ele é mais extenso do que o do Brasil. O do Brasil são 3 anos, aqui tem 2 anos a mais, né? Aqui não tem o 9º ano, mas aí ganha anos no superior, né? E então, por isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de validar os seus diplomas quando chegam aqui, por causa da carga horária que é diferente e daquilo que foi feito na universidade no Brasil. Então, normalmente você tem que chegar aqui e convalidar esse diploma. E muitas das vezes, como no meu caso, para validar o meu diploma, eu teria que voltar para dentro da universidade, fazer mais 2 anos para fazer aquela equivalência, né? E aí, enfim, eu achei que seria uma super experiência se eu tivesse já meus filhos maiores, mais independentes, porque daí agora com 4 filhos, voltar para uma universidade para convalidar um diploma, eu já tenho 42 anos, para daí me inserir no mercado de trabalho na minha área, eu falei, ixi, acho que não é muito mais o propósito, eu vou me inserir de uma outra maneira, enfim. Então, às vezes é por isso que a gente tem essa dificuldade. Mesmo eu tendo pós-graduação no Brasil, não valeu, sabe? E então, Prof. Ju, a gente já vai falar sobre isso, tá? Mas de antemão eu já te falo, não precisa se preocupar. As crianças pegam muito rápido, eles são muito rápidos, tá? O problema maior somos nós adultos, emocionalmente e linguisticamente. É nós mesmo que damos trabalho. Mas
Então, dessa diferença que existem já nas escolas italianas, que são com mais anos de ensino do que no Brasil, dentro da legislação italiana, da escola, eles promovem eles disponibilizam uma ajuda para estrangeiros, tá? Então, em qualquer escola italiana que você for estudar, eles têm dentro da legislação que eles proporcionam isso. Como aqui na Itália não é nada padrão, cada escola funciona de um jeito. Por exemplo, lá em Mira, quando eu morei em Veneza, eles tinham uma parceria com uma associação de línguas. Então, ali eles disponibilizaram uma profissional que falava português e italiano e ela passava 2 horas por dia com a Júlia, 2 horas por dia com o Davi e 2 horas por dia com o João Vitor. E foi assim uma coisa, nossa, de Deus assim que aconteceu, porque não é comum você ter uma pessoa falando português numa cidade que era um ovo ali onde eu morava, né? Então isso foi super legal, ela trabalhava a parte de alfabetização, palavras, coisas assim bem interessantes. Aonde ia enriquecendo o vocabulário das crianças, além de estar junto na sala de aula, que ajudava ali o que a professora estava explicando no quadro, dava uma dica, enfim. E isso foi bem legal. Mas porque lá na escola de Veneza eles tinham uma assistente social dentro da escola e tal. Coisa que não aconteceu aqui em Verona. Aqui em Verona, que eu tive que batalhar muito para conseguir ajuda para eles e nunca consegui. Nem mesmo que a Júlia saísse de sala para ter um reforço da gramática italiana, eu não consegui isso aqui. E eu tentei e tal, e às vezes você precisa de um aval do professor, e foi bem difícil, assim, foi bem difícil. Mas, como eu falei, cada um deles foi superando, né, a sua história. Mas o João Vitor, por exemplo, aqui em Verona já consegui. Eles têm um projeto que se chama aqui PDP, que agora eu esqueci como descrever isso, mas é assim, é um plano para ajudar a criança nas matérias dentro de sala, porque como ele já chegou aqui maiorzinho, já estava na segunda média, ele já tinha as matérias mais fortes, né? Era um outro ritmo. Então, ele conseguiu esse plano diferenciado, aonde ele não fazia as provas iguais às dos outros alunos. As provas eram diferentes, eram mais fáceis, eram provas mais amenas, digamos assim, provas aonde ele conseguia ter uma... Nossa, Gabriel, me desconcentra geral, né? Fica abraçado. Você gosta. Então dá um oi pra galera e vaza. Oi. E então, ele dentro desse plano diversificado, ele conseguiu uma ajuda dos professores para fazer essa diferenciação das provas. E também ele tinha um reforço. A professora de italiano dele era um amor, ela me mandava e-mail, ela elogiava, ela mandava e-mail para ele quando ele conseguia fazer as coisas, ela mandava e-mail para ele. Então foi assim um tratamento diferente, sabe? Então depende muito, muito mesmo de escola para escola, região para região, pessoa para pessoa, né? E do mesmo jeito que eu tive vários embates aqui, eu tive muitas pessoas importantes que passaram na minha vida e que me ajudaram a enfrentar e afrontar realmente, né, as dificuldades que a gente teve com as escolas. Agora, graças a Deus, nós estamos passando assim, um período de paz, tranquilidade, né, onde as crianças estão se desenvolvendo. As escolas aqui também, elas têm ajuda psicológica. É muito legal isso.
apesar daqui na Itália eles ainda terem um pouquinho a visão de que psicólogo é para louco, né? Ou para desequilibrado. Eles não têm essa ideia de que o psicólogo é um apoio emocional, como a gente, sei lá, faz terapia no Brasil, como vai no supermercado, vamos dizer assim, é uma coisa normal já para o brasileiro fazer terapia, né? Oi, Breno! E então aqui para eles não é normal. Você vai no psicólogo se você tem um problema. A gente às vezes vai no psicólogo não é porque você tem um problema, porque você tem situações que você quer compartilhar, quer resolver, enfim, não necessariamente um problema. Mas o Davi frequentou bastante a psicóloga aqui, que foi uma coisa, inclusive, que eu orientei ele. Falei, Davi, e é tudo aqui muito da privacy, né? Então, veja como que funciona na escola dele aqui, tá? Lembrem que eu sempre trago para minha realidade. Isso não é o geral, porque a Itália não tem um padrão. Então, na escola, eles têm uma caixa dizendo assim, apontamento com a psicóloga, que agendamento com a psicóloga. Você tem que pegar uma folhinha, você escreve o teu nome, a tua classe, e se você quiser o problema que você está sentindo. Você dobra esse papel põe dentro da caixinha. Uma vez na semana, ela pega aqueles bilhetinhos, olha, e ela vai na classe chamar o aluno no meio da aula. Ela bate na porta, abre para Davi Toniolo, por gentileza. O menino sai do meio da aula e vai lá conversar com a mulher. E eu também peguei ajuda psicológica com ela. Por que que eu peguei? Eu peguei porque eu queria abrir o meu canal de comunicação com os professores. E ali ela me ensinou como que os professores lidavam. E ali eu aprendi que o professor aqui, ele tem um nível, entendeu? Que ele é o superior a todos e a tudo. Então, ele se considerando dessa maneira, eles se veem melhor do que qualquer pessoa, se veem melhor do que qualquer um. Porque existe uma vertente aqui dos pais que não dão limite para os seus filhos. E aí, os professores, eles têm muita rigidez por causa dessa falta de limite dentro das famílias. Isso tudo a psicóloga que falou comigo, né? Os pais trabalham, não seguem os filhos, não dão apoio, né? Simplesmente largam e seja o que Deus quiser. Então, entendendo isso, eu comecei a mudar a minha atitude, né? Que eu não sabia que era assim, eu não fazia ideia que era desse jeito. E aí, quando eu fui buscando informações aqui, ali, eu comecei a mudar a minha cabeça e comecei a entender como que os processos funcionavam. E, gente, é extremamente normal isso, porque a gente vem de uma outra cultura, a gente vem de uma outra realidade, a gente vem de uma outra história. Então, você chega aqui, você tem que ir em busca da informação para conseguir entender e se adequar ao processo, né? Muitas vezes não é que você vai aceitar tudo, mas você tem que se adequar ao processo, né? Enquanto eu fiquei batendo de frente com os professores, os meus filhos só sofreram dentro de sala de aula. A partir do momento que eu entendi que eu tinha que fazer cara de paisagem e ficar na reunião assim, sì, certo, ok, va bene, grazie mille, buona giornata. Pronto, acabaram-se os problemas. Depois eu queria, né? Sabe quando a pessoa fica, né? Eu ficava, porque esse não é o meu caráter, né? O meu caráter é de questionar. Por quê? Por que que é assim? Por que que é assado? Mas como? Quando? Não é bem assim como a senhora está falando. E aí foi um tratamento, né? Para a minha vida também. Enfim, não sei nem o que falar para vocês, porque eu tive que aprender com isso. Tive que calar a boca e me adequar em algum momento, né?
para não causar o sofrimento mesmo vendo algumas injustiças acontecerem, né? Então eu insisti e lutei até um certo ponto, que foi o que eu comentei, acho que foi aí nos stories. E aí chegou uma hora que eu entendi que eu não ia conseguir mudar o sistema italiano de ser, né? E aí que eu retomei o propósito da nossa família, eu retomei o porquê que a gente estava aqui, e aquilo foi me trazendo uma paz no coração, porque aí eu lembro, tô aqui por causa de qualidade de vida, de segurança, dar uma educação melhor para os meus filhos, a minha cabeça aqui mudou sobre reprovação, sobre ter que ir para a universidade. Então eu tenho mudado alguns conceitos à medida que as crianças estão crescendo e estão vivenciando os processos deles também, né? Porque no Brasil a gente sempre sabe, não, uma criança que não faz universidade, ela não vai ter chance na vida, né? Aqui não é bem assim, porque como o superior ele já dá uma base muito boa para o mercado de trabalho, o percentual de pessoas que não fazem universidade é enorme. E a evasão dos jovens da Itália depois dos 18 anos também é muito grande por conta disso. E porque eles querem viver outras experiências, passaram praticamente a vida inteira aqui estudando. Agora que eu tenho uma profissão, eu quero trabalhar, ganhar meu dinheiro, viver outras experiências. Mas eu vou falar mais disso quando chegar na parte do João. Então, o importante foi isso, não desviar do propósito. Quando eu entendi, né, que eu relembrei aquilo, eu falei, opa, eu tô demais da conta. Passei do limite. Então, eu acho que agora tá na hora de eu voltar pra casinha, né? Respira, Jesus me ajude e se embora. E aí, as coisas começaram a se acalmar. Então eu vou começar a falar, vou contar algumas experiências para vocês do mais fácil pro mais difícil, tá? E então assim, Gabriel chegou aqui com 2 anos. De 0 a 3 anos aqui existem o nido, que é asilo nido. Ele é pago e é como se fosse um berçário, né, do Brasil, tá? Então o Gabriel chegou com 2 anos e pouquinho, 2 anos e 9 meses, a gente chegou em setembro, ele fazia 3 anos em fevereiro. Aí em janeiro aceitaram ele na escola, tá? E aí ele começou na escola de 3 anos. Ali foi um período muito legal, porque foi o inserimento dele na escolinha, as professoras eram um amor, o tipo de educação é baseado em Maria Montessori, então é uma educação lúdica, onde eles brincam, eles têm, aqui tem uma farinha, não é farinha, é tipo uma polenta, que eles abrem esse saco de polenta em umas caixas, como se fosse caixa de areia, mas é caixa de polenta. E aí tem os brinquedos e as crianças ficam brincando na caixa de polenta, literalmente, na polenta mesmo. E porque eles trabalham muito a parte motora, a parte lúdica, enfim. E ali o Gabriel fez 1 ano lá em Veneza e os outros 2 anos ele fez aqui em Verona. E, infelizmente, por causa da pandemia, ele não aprofundou o esquema do italiano, né, dele, mas também não é que refletiu assim muita coisa, porque daí as professoras mandavam coisinhas para casa, a gente fazia aqui. Mas elas, para os estrangeiros, desde o pequenininho, elas já pegam eles e já vão reforçando o vocabulário e tal. E é uma outra tratativa. Vocês imaginam que eu ia me desabafar com as professoras do Gabriel, porque quando elas me perguntavam assim, e os outros irmãos, estão tudo bem? E eu, não! E eu chorava falando com elas. E aí elas sempre me deixavam a última mãe, porque elas já sabiam que quando eu ia para a reunião, com certeza eu ia chorar. E aí elas também me ajudaram muito no processo, né? Porque elas foram me explicando tudo como funcionava.
E aí elas me viam, assim, elas tinham muita compaixão de mim, assim, era muito engraçado. E a gente deu um super presente para elas quando acabou o ano letivo do Gabriel, porque eu falei, eu vou sentir muita falta. E como eu tive problema com a diretora da escola, aqui o sistema, olha, gente, eu tive problema com todo mundo, entendeu? É uma organização, tá? Então, é uma diretora que tem os Asilo Unido lá, e esse Asilo Unido, ele se divide em paroquiale, que daí é a Igreja Católica que cuida, e tem o unido dos particulares. O da Igreja Católica você também paga, mas paga menos, tá? Depois tem a Escola de Infância, que é dos 3 aos 5 anos, que é tudo essa diretoria aqui que cuida, que tem uma coordenadora e as professoras. É dividido em sessione lila, gialla, blu, rossa, é por cor. Aí eles fazem os caminhos das cores até a sala. É uma graça de ver, as escolinhas são muito fofas. Depois tem toda a parte da elementar, que é da primeira série à quinta. Depois tem toda a parte do ensino médio, do primeiro ao terceiro. É tudo a mesma diretora que cuida de tudo. Então, eu chegava lá e começava a falar mal da diretora, né, para as professoras do Gabriel, e elas desciam a lenha na mulher também. Vocês não pensam, elas falam assim, que essa mulher... Eles falam umas coisas feias aqui, né? Xingavam a mulher também, e eu, pois é. Nossa, que coisa horrível. Mas, então elas me entendiam, né? Por que eu era tão triste, assim, com algumas coisas. Mas o do Gabriel, então, foi super tranquilo, foi a melhor experiência, assim, que ele viveu, foi bem bacana, né? O Marcos está perguntando aqui, qual que é o valor? Como o meu já foi do governo direto, eu pagava 118 euros por mês, mas o Gabriel ficava da 1 até as 4 na escola, e ele tinha o lanche da manhã, o almoço, e ainda ficava dentro da sala uma bandeja de fruta e pão. Então, se as crianças tivessem fome, levanta, pega um pão, pega uma fruta, porque aqui eles comem o pão seco como se fosse um biscoito, né? Tem pão em todo quanto é lugar por aqui. E aí então era esse o valor, 118, tá? A paroquiale, ela também é um pouco mais cara, tipo assim, uns 140, eu acho, tá? Enfim, das 13 às 16, não, das 8, desculpa, das 8 às 4 ele ficava na escola, das 8 às 4. E tem o horário das 8 à 1 também, tá? Eu escolhi ficar até às 4 por causa do inserimento no italiano. Bom, Júlia chegou aqui na primeira série, alfabetização, tudo aquilo que vocês já sabem. Também escolhi colocar ela até as 4, então ela ficou da 1 às 4 sempre na escola, e quando você escolhe é difícil de você mudar, porque existe uma característica de ensino para quem é tempo pieno, e tem uma característica para quem é mezza giornata, que daí fica só das 8 à 1. Tá? O da Júlia, mais ou menos, também é pago o almoço, que dá em torno também de 100 euros por mês, que é 5 euros por dia de refeição. E é uma refeição top, porque ela tem o primo, o secondo, o contorno, sobremesa, o prato, talher, tudo bem bonitinho, comem só comida assim top também, tem carne todo dia, carne, frango, peixe. Tchau, Marco! E aí tem risoto, tem macarrão, tem pizza, tudo. Lelê! E então, o custo-benefício, e aí o lanche ela leva, tá? O lanche daí é por conta dos pais, que daí é o cafezinho da manhã, que eles fazem umas 10 e pouco, meio-dia eles têm o lanche. Aí eles têm mais uma atividade na escola,
e já vem para casa. No comecinho do primeira série, segunda série, ainda tinha bandeja de fruta e pão dentro da escola, dentro da sala, tá? Depois, quando ela foi crescendo, daí já não tinha mais. Sim, a Júlia ficou das 8 às 4. Ainda tá, esse é o último ano dela. Daí o ano que vem, eu já vou falar. A Júlia teve muitas dificuldades na escola. Já contei pra você o episódio que ela apanhou, né, de uma coleguinha de classe que falava que ela era nojenta, mandava ela voltar pro Brasil. A Júlia acabou ficando muda por 30 dias, ela ficou um mês sem falar, nem com a gente ela falava. Aí a gente começou, quando eu cheguei aqui na Itália, a gente ainda fez um acompanhamento psicológico familiar, então pelos 3 meses depois que a gente já tinha chegado aqui, e foi o que foi ajudando ela a se soltar, porque ela é muito tímida, ela não sabia nem falar isso pra gente. Eu fui saber que a privada era aquelas no chão, né, que privada turca, não sei como que faz, como é que fala, sabe, né, aquele que é no chão, assim, por uma questão de higiene mesmo, de limpeza, tá tudo certo, mas ela não sabia nem falar isso pra mim. Então eu via que ela chegava às vezes com a calcinha molhada, com a calça molhada, eu falava, nossa, o que tá acontecendo com essa menina? Júlia, o que aconteceu? Ela não falava. E aí um dia me ligaram da escola para levar uma roupa para ela. Aí eu falei, nossa, o que aconteceu? Agora só o que me falta a menina começar a fazer xixi na calça. Eu falei, tem alguma coisa errada. E aí eu pedi, eu falei, porque ela fez xixi e tal, não sei o que. Eu falei, posso ver o banheiro? Né? Aí, não, os pais não podem entrar. Eu falei assim, não, porque não é a primeira vez que isso acontece, me desculpa, eu acabei de chegar e, né, sempre lá meu Google Tradutor e eu juntos até o fim. E entrei, e daí que eu vi aquela privada no chão, eu falei, meu Deus do céu, essa menina, né, nunca nem falei pra ela que existia esse tipo de privada, imagina. E aí a gente descobriu, então em casa eu ensinei pra ela como que ela tinha que tirar a calça, abrir a perna, né, porque eu também não sabia, vejam, umas coisas tão simples, né, que às vezes acontece assim com o nosso filho e a gente não tem nem noção. Espera só um minutinho, gente. Amor, você traz uma água pra mim, fazendo favor? Desculpa. Roque. Coitada. Então, aí eu consegui ensinar pra ela como que ela tinha que fazer, e aí a gente, tipo assim, não teve mais esse problema. Mas aí a gente foi tendo outros, né? Que a professora dela era Pimenta. E quando eu disse que eu ia falar com os pais da menina, daí a mulher se mexeu, né? Porque eu fui daí na secretaria, fui na diretoria, fui conversar, porque a guria chegava com marca roxa. Também o dia que ela fez xixi na calça, depois que ela foi me contar, que a menina ficava chutando a porta do banheiro, falando pra ela, você é uma nojenta, volta pro teu país, o que você tá fazendo aqui? Imagina uma menina de 7 anos falando isso, obviamente que eram os pais dentro de casa que falavam isso pra ela, né? Uma criança não tem essa ainda capacidade de falar coisas desse tipo se não tem alguém ensinando alguma coisa pra ela, ou ela está escutando algo, né? Enfim. E eu lembro que a gente um dia falou assim, Júlia, você tem que dar um soco nessa menina. E a Júlia chorava, né? Os meninos, soca aqui a almofada, os meninos, né? Tentando ajudar, ensinar. Daí ela, Jesus vai ficar triste comigo, porque você fala que não é pra bater em ninguém, que é só pra conversar. Eu falei, pois é, então, mas agora a mãe já vai conversar com Jesus, já expliquei pra ele. Você vai lá dar um soco nessa menina. Olha que horrível eu falando isso pra vocês, mas eu fiz, tá? Eu fiz mesmo, porque chegou num limite que a escola não fazia nada, a diretora não fazia nada, a professora não fazia nada, e daí por último, né, quando o Davi, a menina veio em cima da Júlia na hora do recreio, o Davi foi lá e pegou a menina e sacudiu a menina e falou assim, não chegue perto da minha irmã, e falou em português,
pra ela, que o Davi também não sabia. E aí o Davi foi pra diretoria, entendeu? Aí me chamaram, né, do tipo, seu filho é um delinquente. Daí que eu disse, meu filho fez isso porque a minha filha está sendo agredida e eu vou falar com os pais dessa menina. Em 2 minutos o Davi já não estava mais na diretoria. Obrigada. Dá um oi aí pra galera. Oi. Em 2 minutos o Davi não estava mais na diretoria e a menina E aí, tipo assim, tudo ficou melhor, digamos assim, né? Ficou entendido que tinha que resolver alguma coisa, que eu não era uma sem noção, e aí tudo foi fluindo, né? Mas depois, porque daí depois disso que o Davi sacudiu a menina, aqui no Brasil não é muito diferente. Bom, pois é. Aí, o dia que a menina ficou cuspindo assim, na jogada, fazia... Sabe quando fica assim? E aí, aquele dia, a Júlia usa óculos, né? E aí, ficou os guspe tudo no óculos da Júlia. Aí, a Júlia ali, eu acho que ela falou assim, Jesus, só 1 minuto. E ó, fechou a mão e deu um soco no estômago da menina. Depois a Júlia contando, porque ela chegou em casa, gente, ela chegou em casa liberta, assim. Ela chegou e falou, mãe, eu dei um soco na Martina. Era Martina o nome dela. E a Martina regalou um olho desse tamanho, mãe. Ela ficou me olhando assim, ó. Gente, foi a libertação da Júlia, ela ter dado aquele soco. E ali, a guria simplesmente parou com tudo. E se eu falar, vocês não vão acreditar. As duas viraram melhores amigas da escola. Veja se tem cabimento. Eu procurei aqui que eu queria compartilhar o desenho depois que essa menina fez pra Júlia quando a Júlia foi embora. As duas de mão dada, a bandeira da Itália, a bandeira do Brasil. Era uma coisa assim, ó, de não acreditar. E, enfim, entendeu? Cada um se defende como pode. É isso mesmo aí, ó. Essa família é muito unida. Vai todo mundo preso junto. Não teve jeito. E no fim acabou dando tudo certo. E aí as duas... E eu vejo o coração, a pureza dessas crianças, né? Porque depois de tudo isso ainda... E eu me lembro que eu e a Júlia, a gente orava de noite falando, né? Pedindo para Deus mudar o coração daquela criança, daqueles pais, sei lá. E no fim viraram melhores amigas. E agora faz um tempo que elas não se falam, mas olha, virou até um meme aqui de casa, né? Que o nome dela era Martina. Então, qualquer coisa que acontecia, a gente falava, basta, Martina. Que eu ensinava pra ela falar, quando ela te xingar, que ela falar alguma coisa, eu falo pra ela, basta, Martina. E nos cartõezinhos lá que vocês viram que eu fiz, eu tinha um basta, né? Claro que eu não coloquei Martina, mas era tipo assim, né? Mostra a mãozinha pra guria, pra ela se ligar e ficar na dela. Mas no fim, acabou que tudo ficou bem e as coisas fluíram e deu tudo certo. Quando nós nos mudamos aqui para Verona, aconteceu que já foi diferente. A Júlia já foi super aceita, a sala dela já era o 2º ano da sala, porque aqui tem uma coisa interessante. Da 1ª até a 5ª série, você fica com o mesmo professor. É o mesmo, não muda. Claro, muda no caso, tipo, a Júlia teve mudança de professor de matemática, mas porque voltou embora, daí teve que vir outro, essas coisas assim podem acontecer. Mas não é que nem no Brasil que você vai galgando de ano e você vai tendo professores novos, né? De cada série. Não, aqui o professor fica com o aluno da 1ª série até a 5ª. E depois, quando acaba o ciclo dele, ele volta a pegar alunos da 1ª série.
Que é agora o que está acontecendo com o Gabriel. A professora, acho que se acostumou com os de quinta, super independente, ela não tá com paciência com a sala do Gabo. Ela reclama toda hora, o tempo todo, ela tá bem chatinha, assim, sabe? Então eu fiquei pensando, eu acho que é por isso. Eles saem com os alunos de quinta, já independentes, os cadernos tudo certinho, sabe ler, sabe escrever, tudo, né? Enfim. Então isso às vezes pode ser bom, mas pode ser ruim. Enfim, a Júlia entrou na turma, que já tava, né, começando, mas foi bem aceita. E ela tem passado super bem. Teve problemas com a professora de italiano dela, muito rígida, excelente professora, mas muito rígida. Só que a Júlia, devagarzinho, ela foi ganhando a confiança da professora e esse foi o primeiro ano que ela elogiou a Júlia. Primeiro ano. Eu tive a aula, começa em setembro, né? Primeira reunião já foi em novembro. E foi a primeira vez que ela falou: eu não tenho nada para falar da Júlia, quero dizer que ela tá indo muito bem, que tá tudo correndo bem e que tá tudo bem. E eu, né, falei, ué, gente, o que tá acontecendo? Porque todos os outros anos ela, ó, porque a Júlia é isso, porque a Júlia é aquilo, porque a Júlia é... E no fim, antes eu discutia, né, depois eu passei a não discutir mais. E, enfim, a coisa foi, e graças a Deus agora ela, né, vai pra média, vai começar uma outra etapa e cada filho meu aqui também afronta a situação de uma maneira, né? Gente, quem tiver pergunta, manda na caixinha ali no ponto de interrogação, tá? Porque daí depois eu vou responder tudo, porque se você escrever aqui, eu não consigo acompanhar as perguntas e as coisas que eu quero conversar com vocês, tá? Então, mandem ali na caixinha que daí dá para responder todo mundo, ficar melhor. Enfim, agora vamos ver como que ela vai ser. O Davi chegou na quarta série, lá em Veneza, super bem recebido, foi acolhido por todo mundo. Tinha uns 3 pais dentro da sala que eram espanhóis, que amavam o Brasil, amavam o Davi. Eu, com 5 dias que o Davi estava na escola, fui para uma reunião de pais, eu filmei escondida a reunião, que eu não entendia, era nada do que estava falando. E eu, né, bem louca, assim... E aí teve uma mãe que depois veio falar comigo, tentava ali me falar em espanhol para eu mais ou menos entender, então eu fui aceita pelas mães. Nossa, era uma sala que fazia muita festa, muito encontro, churrasco e reunião e pizza e isso. Então o Davi caiu numa turma super legal. E o passo dele, assim, depois quando ele entrou aqui na quinta, ele caiu com uma professora boa também. Ela era braba, mas ela era boa. E aí, no meio do ano, entrou uma professora, para vocês terem ideia das coisas que eu já passei aqui, que olha, agora que eu acabei de me lembrar disso. Ela era de matemática, que ela substituiu a de matemática que tinha ficado doente. Uma vez, quando ela me chamou para reunião, né, que aqui se chama colóquio, ela falou bem assim: o Davi, aqui eles têm uma expressão, mas sei scemo, que é tipo, você é um macaco, né? Você é tipo, tá de sacanagem, né? E aí eles equivalem isso a uma expressão chamada chimia. Chimia, que é o macaco, chimpanzé. Daí ela falava assim: o Davi é uma chimia, né? O Davi é um macaco. Se o Davi é um macaco, você é uma macaca. Eu falei: oi? Numa reunião de pais para falar do meu filho, você tá dizendo que eu sou uma macaca? A outra professora olhou assim, eu olhei e falei assim: me desculpe, mas eu não vou aceitar isso que você tá falando, isso é uma falta de respeito. E daí a mulher, né, quis rodar ali a baiana. Eu falei assim: não, eu não tenho mais nada para conversar com vocês. Tíntia, se você quiser conversar comigo decentemente, igual adulto, aí ali eu já falava um pouco melhor, né? Mas ainda assim, levantei e saí fora da reunião.
Tipo, eu não vou aceitar que uma mulher me chame de macaca, tipo, numa reunião de escola, né? Eu achei uma falta de respeito totalmente. E depois ela fez isso com outras mães, não de chamar de macaca, mas chamar de outras coisas, né? Porque ela quis dizer que no Brasil era uma selva, né? E que o Davi é um macaco e eu era uma macaca, porque a gente veio da selva. Então eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Nós estamos em pleno século XXI. Querida, vai ver o mapa, vai estudar sobre o que é o Brasil, né? Pra você saber o que é aquela nação que não é feita só de selva. Enfim. Então, existe esse tipo de coisa que se enfrenta, né? Um comentário aqui, um comentário ali, que daí você vai engolindo. A dificuldade da língua, de você não saber se defender e não saber colocar as palavras certas. E eu lembro que isso me dava uma agonia, porque eu tinha tudo aqui na minha cabeça e na hora de eu falar não saía o que eu queria falar. E aí eu tinha essa dificuldade de defender os meus filhos por causa disso. Então eu dependia muito do Google Tradutor, ainda falava errado. Aqui eles querem sempre que você fale de uma maneira normal, por causa desse respeito que eles querem que tenha com os professores, né? Então os professores estão aqui, você está aqui, então você tem que ter muito respeito para falar com eles numa linguagem formal, que é aquela que eu ainda não tinha aprendido naquele momento. Mas assim, eu também me posicionava, mesmo falando errado, né? Eu procurava me posicionar e não deixar que algumas humilhações viessem sobre mim e sobre os meus filhos. Enfim, o Davi foi para a secunda média e ali no percurso ele começou a ter problemas, né? Porque além da dificuldade da língua, ele também não teve ajuda na escola, eu não consegui aquele plano diferenciado para ele. As professoras diziam que ele não precisava, que eu tinha que apresentar um laudo de déficit de atenção, e não é isso que fala na Constituição italiana. Então ali eu comecei a brigar, o Davi sofreu algumas humilhações dentro de classe, eu sofri afronta da diretora, que gritou comigo numa das reuniões, me xingou, e eu estava pronta para apelar para o Estado mesmo, escrevi carta, enfim, para me mobilizar, que foi justamente naquele momento que eu parei para pensar e eu fui orar, né? Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Porque a gente precisa ter uma sensibilidade, né? Aí eu comecei a ver, olha o propósito que a gente tem. Isso é uma afronta, né? Então eu agora vou orar. Eu vou orar e Deus vai mover e as coisas vão ter que acontecer ao contrário, né? Porque eu tava lá, oração, orar mais agir. E eu tava só agindo, e eu não tava mais orando. E aí, quando eu resolvi colocar isso para Deus e falar, Deus, chega, eu não quero ser aqui, porque a diretora ela me chamou de justiciera della notte, que eu era, né, tipo, que eu era a justiceira da noite, que eu queria fazer a justiça de tudo. Na hora eu fiquei super ofendida, assim, falei, que é isso? Que falta de respeito, que é você para pegar e me xingar, né? Mas depois eu cheguei em casa e fiquei pensando, nossa, será que eu não tô me enxergando, talvez? Porque, né, foram tantas coisas que eu fui absorvendo, não, que eu fui absorvendo, que chegou um momento, assim, que eu tava, né, e aí eu me lembro que, assim, só vinha uma música na minha cabeça, e eu cantava, né, aquela música assim... Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. E aí eu declarava essa canção todas as vezes, eu declarava isso sobre a vida do Davi, sobre a vida da Júlia, do Gabriel e do João, porque o João já estava também passando perrengue na escola. E aí tava muita pressão em cima de mim. E aí rompeu, entendeu? Rompeu assim uma barreira e Deus foi fazendo as coisas e as coisas foram fluindo.
e tudo foi acontecendo e digamos assim que eu investi na vida do Davi, e investi na vida do João, investi na vida da Júlia e na vida do Gabo, ao invés de eu ficar tentando mudar um sistema, né? De sei lá quantos mil anos que tem esse sistema. Então, eu passei a desenvolver emocionalmente os meus filhos e me desenvolver também, né? Entender o equilíbrio emocional de tudo isso, como que eu tinha que agir, o que realmente eu tinha que fazer, até onde eu tinha que ir, né? E aí foi um momento de autoanálise mesmo, de toda a situação, de entendimento, de pensar, de voltar lá pro propósito, né? O que eu tô fazendo aqui? Ah, é isso, não vou me importar com isso. Meu filho, vai, faz a tua obrigação, faz o que você tem que fazer mesmo, estuda, né? Tira nota, enfim. E aí eu fui mudando a estratégia, fui mudando a dinâmica da coisa e tudo daí foi fluindo de novo, né? E o Davi agora tá terminando a terceira média. E é verdade, é muita bucha para uma mãe só. Eu já tava, né? E que não adianta, gente, não é querer desfazer dos homens, tá? Mas é que esse tipo de coisa é a mãe que segue mais, né? E aí, assim, depois que eu larguei os bets, tipo, Deus começou a me dar algumas estratégias interessantes. E uma delas foi o Mauri falar com as professoras do Davi. Eu não falava mais. Gente, eu falei, meu marido é um gato, né? Conquistou as professoras. Elas nunca falavam nada mal assim pra ele, tratavam ele super, né? E comigo... E eu saía das reuniões, ligava pra ele, descia o sarrafo, falei, pelo amor de Deus, essa gente aqui é mal educada, onde já se viu. E aí ele começou a frequentar essas reuniões e as coisas foram se acalmando e a gente foi dividindo algumas parcelas, porque daí o Mauri também teve esse entendimento, né, do que ele poderia fazer, de como ele poderia fazer, e com as reuniões online facilitou os horários, né, inclusive ele podia fazer a reunião lá do trabalho dele. Nossa, daí foi muito bom, e tem sido ainda desse jeito. E aí o Davi tá saindo e agora tudo acontecendo devagar, sempre, né? E vamos ver agora no superior e como que vai ser e como que vai ser o desenvolvimento a respeito da escola, né, que ele escolheu. Eu não achei o livrinho para mostrar para vocês, mas eu vou pedir de novo lá na escola uma outra oportunidade e eu fotografo para mostrar. Eles fazem um livro aqui com todas as escolas da província de Verona e todas as matérias, né? Aí, o que acontece? Ali você começa a selecionar o tipo de escola baseado no curso da criança, da aptidão. Então é muito importante, se tem pais aí que estão pensando em vir com filhos na idade de 13 a 15 anos, que é o momento que está na escola média, é importante você já ir vendo como que o teu filho desenvolve, para saber em que áreas que ele quer desenvolver, porque aqui tudo é muito separadinho. Então, se o filho é mais comunicativo, então tem o artístico, que daí vai para a área das artes, e depois publicidade, propaganda, jornalismo, marketing. Tem o clássico, que é dança, música. Então, tudo é muito separado. E aí é importante, na hora da escolha dessa escola do superior, para não acontecer de, às vezes, o filho começar numa escola que não se adapta, aí isso desmotiva, porque as crianças que chegam aqui com uma idade mais avançada,
eles já tiveram uma vivência no Brasil, né, de deixar os amigos, enfim. Então, a gente tem que cuidar deles aqui para que eles não queiram desistir e voltar para o Brasil por causa disso, né? Porque às vezes é difícil de fazer amizade, às vezes é difícil de se introduzir, porque já tá mais velho, já perdeu toda uma base, mas não é impossível de fazer, né? O João chegou aqui com 12, voltou um ano, fez mais um, entrou, passou perrengue nos 2 primeiros anos, porque nós escolhemos a escola errada para ele, o curso certo, mas a escola não era adequada para o perfil do João Vitor, porque tem até isso, gente. No livro, ele mostra o nível de teoria da escola. E aí, para nós que tínhamos, né, acabado de chegar 3 anos que estávamos aqui na Itália, a gente escolheu uma escola muito teórica para o João. E por mais que ali naquela escola ele teve um reforço de italiano, as pessoas não tinham a paciência. E foi ali que daí eu dei o chilique com a coordenadora. Que imaginem, ela era casada com um francês, as 2 filhas nasceram na França e sofriam um monte de preconceito. E a mulher, empatia zero. Eu acho que ela pensava assim, o que minhas filhas sofreram, todo mundo tem que sofrer, ninguém tem que se dar bem aqui não. Então ela sentava o sarrafo, ela me ligava por qualquer coisa, ela inventava mentira. Ela chegou ao cúmulo de ligar para o João Vitor, para o telefone do João Vitor e tacar a boca nele uma vez. Aí eu vou lá na escola e falo, ó, você não tem o direito de ligar para o meu filho tem mãe, você tem que ligar para mim. Sabe assim, me aconteceram umas coisas muito loucas que até a diretora lá da escola, vice-diretora, ela falou assim, não, mas um professor não tem autorização para ligar para o aluno, a senhora deve estar se confundindo. Aí eu peguei e falei, esse número de telefone aqui, ó, da onde que é? Olha quanto tempo de chamada que ficou aqui com o meu filho. Então, eu tô louca? Eu sou louca? Porque daí, como aqui aquela coisa de denúncia, ela vai para frente, né? Funciona, eles têm muito medo, né? Então, daí, depois, aí eu acho que a professora ficou meio de cara, porque deve ter levado uma bronca, né? E aí teve uma reunião, que eu cheguei nessa reunião, e ela dava de dedo assim, ó, na minha cara. E falava assim, me chame de senhora, você não sabe falar. O que você tá fazendo aqui? O teu filho nunca vai pra universidade. Ela falava desse jeito comigo. E eu falava bem assim, eu não aceito as tuas palavras. Eu falava na cara dela, em italiano. Non accetto le tue parole. Non accetto le tue parole. Bem séria. Eu falei, que você vai ficar amaldiçoando meu filho? Sai fora, mulher, você não sabe com quem está lidando, não. Então pensa, era muita bucha para uma mãe só. Porque eu vivendo as coisas naturais aqui, que beleza, qualquer ser humano vai viver. Eu ainda tinha dentro de mim aquela carga espiritual, daquilo que eu creio, daquilo que eu entendo no mundo espiritual que se move. Então eu falava, não, aqui não. E ela dava de dedo assim, ó, na minha cara. E aí eu, bem na minha, aí ela pegou, abriu a porta e falou assim, eu já acabei com você. E daí eu falei, eu não, agora quem vai falar sou eu. E comecei a falar. Essa mulher deu um ataque. Ela pegava o computador assim, ela batia nas teclas assim, ela falava, não, tá, não é verdade isso que você tá falando, o menino faltou a aula. Queria abrir, aí chegou uma outra professora do lado dela, pedindo pra ela se acalmar, porque eu falei, nós vamos sair no braço, eu essa mulher aqui, porque eu não vou arredar. E aí, isso lá na mesma época do Davi, tá? Que daí depois que eu fui orar e cantei a música, e aí tudo melhorou. E a gente mudou o guri de colégio também, né? Porque eu não ia ser trouxa de deixar o menino lá mais 3 anos com aquela mulher infernizando a vida dele. Então daí por isso que eu falei do discernimento. A gente tem que ir pegando as informações e ver, cara, não é fracasso nenhum você mudar o teu filho de escola porque ele não tá se adaptando. Vai lá e muda, acha uma solução, porque a criança não precisa ficar sofrendo, né, por causa daquilo. E aí eu falei, chega, essa escola aqui já deu, né? Mudamos de escola, gente, foi assim, ó, da água pro vinho. O João Vitor é um dos melhores alunos,
só tira boas notas, excelentes notas, virou representante de classe. Um menino que estava completamente deprê, assim, ó, triste, naquela outra escola, ele simplesmente a flor assim desabrochou, sabe? Pegou gosto pelo estudo, porque os professores começaram a falar palavras boas também para ele, né? Dizendo, você vai conseguir, vai dar tudo certo, vamos lá, João, vamos lá. E aí ele começou a desenvolver e veja, agora conseguiu o estágio, é uma multinacional, alemã, aqui, alemã e inglesa. Aqui na nossa... Caiu o dente! Ao vivo, pessoal! Vai ter fadinha do dente. Caiu o dente do gato. Quero ver. Que buracão. Vai lá, nossa, tudo acontece, né, gente? Ainda bem que vocês já conhecem a minha família, vocês já estão ligados. Mas, então, é uma multinacional alemã e inglesa. Ele mesmo mandou um e-mail, a gente se conectou com alguns pais aqui da cidade, conectamos com uma mãe da sala da Júlia, que trabalha numa multinacional aqui da cidade também. Aí a empresa dela não pegava menores de 18 anos, mas ela indicou essa outra empresa. A gente mandou um e-mail, o João Vitor mandou um e-mail, mandou o currículo, mandou a carta da escola, tudo. Nossa, a mulher telefonou para ele, adorou e tal. Então agora dia 7 de junho ele começa no estágio, primeira experiência, né? E eu achei isso super interessante, porque imaginei, eu fiz estágio quando eu estava na universidade, né? Aqui ele já vai afrontar esse mercado de trabalho. Então isso é uma coisa muito positiva da escola italiana para os nossos jovens, né? Porque já vai trabalhando a cabeça deles, já vai inserindo eles no mercado de trabalho, já vai fazendo eles terem várias visões. E essa escola que a gente escolheu foi uma escola prática. Então, ele tem aulas de laboratório, então ele estuda economia, mas ele não fica só lendo o livro. Ele vai para o laboratório e ele faz as planilhas, ele cria a empresa. Então, traz para uma realidade, né, do dia a dia. Lelê, ele vai estagiar na área de marketing, porque a mulher perguntou para ele, você quer ficar na área de finanças ou você quer ficar na área de marketing? E daí ele perguntou, em que área que você está precisando? Aí ela falou, no marketing. E aí ele vai estagiar no marketing. Mas eu acredito, ele tem que fazer 240 horas de estágio nesse percurso de setembro até, né, no percurso 3º, 4º e 5º ano. E eu acho que eles vão, quem sabe, né? Sei lá, olha a mãe, né? Já querendo, já vão ficar com meu filhinho. Pode pôr, meu amor. Tem que dar dinheiro. A fadinha vem. Vamos ver se a fadinha vem. Vocês acham, gente, que a fadinha tem que vir? Tem, né? Então, ele tá bem feliz, assim, com essa conquista, porque foi uma conquista dele, né? E a experiência de ter feito um e-mail, a experiência de ter recebido uma ligação dele, quando a mulher ligou, ele falava assim pra mim. E eu, que mulher, né? Tipo, a gente ficou tudo assim. E a mulher daí falou, João Vitor, a gente gostou muito do teu currículo, a gente quer te contratar pro estágio e tal. Vou falar com a tua professora. E daí, né, foi aquela euforia, assim, porque da sala dele, só ele foi o primeiro que conseguiu o estágio. E depois, agora mais 2 que conseguiram. Então, de 19, né? E é uma conquista, porque aqui na cidade ele vai de bicicleta, vai fazer de manhã, das 8 até meio-dia, provavelmente. 8 dentes caídos. 8 dentes, né, meu amor? Que alegria. Depois a mãe vai te abraçar mais, tá? Só me espera um pouquinho, tá bom? Ai, meu Deus, meu queridinho.
Então, ele tá bem feliz, assim, ele tá bem, como que fala? Ansioso, né, assim, para começar e fazer essa experiência que eu acredito que para ele vai ser fundamental, até para validar tudo isso que ele tem estudado, que ele tem se esforçado, né? Ontem ele pegou 9 em economia. Eu falo, meu Deus do céu, um menino que pegava só 4, 5. Porque tem uma coisa aqui, gente, não tem o 0. A nota 4 é como se fosse 0. Tipo, o pior, sabe? E aí ele ficava sempre embaixo da média, ficava de recuperação. E essa escola devolveu uma vida, assim, para ele. E obviamente, né, eu falo pro João, ele é meio um cobaia aqui, porque ele é o primeiro que tá passando por tudo. Então, não tem problema se reprovar, se a gente errar, tá tudo certo. Nós estamos testando, a gente não sabia como que funcionava. Agora pro Davi, eu já conheço o Davi. A gente fez um teste cognitivo com ele, com uma psicóloga, para entender o desempenho, entender qual lado do cérebro que funciona melhor. Sabe essas coisas assim, esses testezinhos? Ele fez um teste vocacional na escola. E aí tudo isso já está nos ajudando a entender melhor como fazer para o Davi, por causa das experiências que a gente está tendo com o João, né? E agora o João deslanchou, tá indo, tá evoluindo, tá conseguindo, graças a Deus. E pro Davi já vai ser um pouco mais fácil, porque conhecendo daí eu, o meu filho, que eu sei que o Davi também não é muito teórico, não é um menino que ama estudar, eu falei, então já vamos pegar uma escola mais prática. E aí na escola do João tem a parte artística. E aí o Davi vai frequentar a mesma escola do que ele. E isso já vai ser uma coisa boa, porque daí já estão os dois ali, já vão os dois de ônibus, já são outra... Venha dar aqui, que tá todo mundo feliz que você conseguiu o estágio. E aí vai ser uma coisa muito boa, né, pra ele nesse... Vem! Só dá um oi aí pra galera que estão feliz que você conseguiu o estágio. E aí vamos torcer agora para essa nova fase do Davi, que, né, a coisa deslanche aí também para ele e ele consiga a gente tem acertado na escolha da escola, porque pode ser que a gente não acerte, né? E aí vamos mudar e tá tudo bem, não tem problema, vida que segue, e a gente tá aqui para essa experimentação, né? É tudo novo e é isso que vocês pais que estão assistindo essa live, eu quero dizer para vocês se tranquilizarem, tá? Se tranquilizarem. A gente passa os perrengues aqui, que eu não contei nem a metade para vocês, porque senão vai ficar aqui a live da lamentação, né? Mas se tranquilizem, né? Aquietem o coração, tenham confiança, as crianças conseguem, mas vão preparando o emocionalzinho deles, vão conversando sempre em casa, né? Não cometam o erro que eu cometi de querer mudar o sistema italiano, né? Investe no filho, que dá mais resultado, sabe? Quando eu investi neles e coloquei os meus olhos neles, a coisa mudou. Eles sabiam daí quem eles eram. Se o professor aqui, eles têm uma expressão que eu detesto. Eles falam assim, tu não sei capace, que é assim, você não é capaz de fazer isso. Para nós, no Brasil, essa expressão, você não é capaz, é muito pejorativo. E aqui, eles não têm esse peso, sabe? Mas eu não gosto dessa expressão. Então, eu falo assim, você não é capaz de fazer uma conta, você não é capaz de ler um texto, você não é capaz de escrever uma redação. Então, eu dizia para ele o seguinte, você é capaz de fazer tudo, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E aí,
Não escuta o que essas pessoas estão falando, porque você pode, você consegue. E se você tiver alguma dificuldade, vai orar, vai lá na psicóloga, conversa com a mãe e vamos seguir em frente. Não adianta, não adianta. Não vamos brigar com eles, mas também não vamos aceitar, mas a gente vai lutar com outras armas, sem fazer guerra, né? Existe. Você ganhar uma guerra sem lutar, para trazer a paz. E foi isso que daí eu escolhi trazer a paz em meio à guerra e orientar eles nisso. Vamos vencer isso em oração, vamos vencer isso tranquilinhos, vamos vencer isso entrando por aqui, saindo por aqui, mesmo sendo difícil, porque também o João tem um caráter mais manso, o Davi tem um caráter mais como o meu, então eu tinha que tentar equilibrar tudo isso aqui dentro de casa, né? E eles estão indo. Tem dias que a gente tá mais nervoso, eles, né? Eles estão mais nervosos, tem dias que a gente tá indo bem, e assim a gente vai equilibrando. Então acalmem o coração. Lembre sempre do propósito, lembrem daquilo que precisa ser reconhecido, daquilo que vocês vieram fazer aqui, que muitos de nós estamos pensando em vir para dar uma educação e um futuro diferente para os nossos filhos, e isso realmente acontece, porque... Vou dar um exemplo. O Davi, eles fizeram a leitura de um livro em classe e depois eles viajaram para a montanha. O nome do livro era La Luna dei Lupi, A Lua dos Lobos. E aí eles foram na montanha, que foi escrito o livro, para ver as pegadas dos lobos, acompanhados e tal, sabe? Para fechar aquela conexão. Então eles fazem muitas coisas legais. Aqui, para os melhores que estudam alemão, eles fazem intercâmbio para a Alemanha, na escola alemã, para ter contato, para ter desenvolvimento. Então, é uma outra maneira deles verem as coisas, vivenciarem, né? Então eu decidi focar nas coisas que eram positivas. E aí, com isso, eu ajudei as crianças a focarem naquilo que era positivo e seguir em frente com a vida, com os estudos, dizendo, vai passar, você já está terminando a terceira média, você agora já está indo para uma nova fase. E então tranquilizem. Alguém escreveu, estou muito apreensiva ainda. Não fique. As crianças conseguem. Eles conseguem muito mais do que a gente. Eles são muito mais resilientes. O coração deles é muito mais tranquilo do que o nosso. Então não se preocupe. Fique você em paz, porque o papel de nós pais é darmos esse apoio emocional e essa segurança. Se os filhos veem a gente bem, eles vão ficar bem, sabe? Por mais que muitas vezes eu chorava na frente deles, eu nunca escondi os meus sentimentos, mas aí a minha característica era o seguinte: tô sofrendo, mas vamos orar. Tô sofrendo, mas vamos resolver. Tô sofrendo, mas não vamos voltar atrás. Então é isso que a gente precisa incentivá-los a resolver o problema e não tipo, tá sofrendo, vamos voltar para o Brasil então? Eu vi muitas vezes isso acontecer aqui, por causa da falta de adaptação dos filhos. Às vezes pode mesmo acontecer, né? Do adolescente não se adaptar, do próprio pai, da mãe, da pessoa não se adaptar. E é por isso que eu sempre volto e eu vou falar sempre do propósito. Construir a casa na rocha, que não vem qualquer ventinho que vai, né, mandar tudo para os ares. Então, quando a gente voltou naquele propósito, tudo foi acalmando e eu acredito que vocês conseguindo dar esse apoio emocional para os filhos é o que mais vale a pena e faz eles crescerem. Eu vejo um amadurecimento muito grande na vida dos meus filhos, sabe? Deles terem tido resiliência, terem tido que afrontar humilhação e aquela coisa, né, de levar o tapa aqui e dar a outra face. Tudo isso está ajudando eles a transformar o caráter, a serem adultos melhores e vai fazer parte da vida deles. Eles vão ter histórias para contar,
né? E eu acho que isso vai ser fundamental depois para a continuidade da família deles, enfim. E nos ajudou muito isso também a nos fortalecer e a nos unir como família. E isso foi muito gratificante. Tem sido, porque é bem isso, essa família é muito unida, é mesmo. A gente, graças a Deus, a gente é muito unido por conta dos problemas que a gente viveu. Veja que coisa interessante, né? E aí eu entendo que fez parte, está fazendo parte desse processo, né? Então vamos responder algumas perguntas. Aqui, 3 a 5 anos também é pago? Não. Não é, ela é pago só a merenda lá, que eu falei, 118 euros, mais ou menos, aqui na minha cidade, tá? Que seria o almoço e o lanche. Aí esse aqui é pago. Como identificar uma escola prática e teórica? Tem algo especificado? Tem. Pena que, gente, eu procurei demais esse livrinho. Ele tem uma coluna desse livro, ele fala a especificação do livro que diz grau de dificuldade. E tem um que é teoria e prática, daí tem as bolinhas, sabe? Quando tem 5 bolinhas é porque a escola é muito teórica. Quando tem daí 4, 3, entendeu? Aí isso vai ajudando você a identificar essa diferenciação das escolas. Porque no superior existem 3 tipos, tá? A liceu, a técnico e o profissionalizante. Esses 2 aqui dão direito, depois a carga horária dá direito do aluno de ir para a universidade. O profissionalizante não. Se ele quiser ir para a universidade, ele vai ter que depois, dependendo do curso, ele vai ter que estudar mais um pouco ainda para conseguir ter o direito, tá? E esses 2 aqui dão o direito, porque aqui existe o ensino trienale, que é de 3 anos, e o bienale. Para quem estuda só 2 anos, não pode ir para a universidade. Para quem estuda 3, pode fazer mais 2 anos de curso e ir, porque aí tem o curso quinquennale, que é o de 5 anos. O liceu é o mais assim carregado, tá? Que é o que a Júlia quer fazer, porque como ela quer fazer medicina, aí o liceu dela tem que ser o científico, que é o que tem o aprofundamento em biologia, física, química, entende? Como tudo aqui é muito específico. E aí é por isso que existe esse livro para ajudar a gente, pais, a entenderem os graus de escola, os níveis, os anos, e você já vai planejando a vida do teu filho. Quer fazer universidade? Sim. Mesmo que depois lá na frente não faça, um ensino de 5 anos profissionalizante é melhor do que o de 3, que é melhor que o de 2, né? Mas, dependendo da característica do filho, às vezes ele vai se dar bem no ensino de 3 anos e também tá tudo bem, entendeu? Por isso que tem que estudar bem aquele livrinho e conversar com o máximo de pessoas possível para ir buscando informação para você não errar nem a escola nem o curso. Porque aí se depois ele for para a universidade, ele não vai ter perdido, né? Já que estudou 5 anos, 3 ou 2, para depois na universidade fazer uma coisa nada a ver com nada. Às vezes acontece, eu já vi várias vezes isso acontecer aqui. Mas eu penso que é melhor a gente investir agora para ter o mais certeza possível do que depois a criança gastar energia tendo que estudar uma coisa tudo de novo, né? Então, o ensino superior, ele vem para isso. Ele vem para distribuir esses níveis e essas características do teu filho você vai encaixando nas características de escola, tá? A mudança do João, vocês esperaram terminar o ano letivo? Não, Dani, eu tentei antes, tá? E aí a escola não rolou. Aí eu tive que esperar ele terminar o ano letivo
Mas eu já fui conversando, né? E depois ainda tive lá que brigar, porque daí eles tinham dado a vaga pro João, daí não queriam, daí eu fui lá e chorei mesmo. O João e o Mauri estavam comigo, eu comecei a chorar na escola, eu falei, o meu filho para aquela escola ele não vai voltar, vocês tratem de arranjar a vaga, porque eu tenho aqui o e-mail, vocês falaram que ele tinha vaga, eu quero essa vaga, eu quero a vaga. E depois no fim eles ligaram e me deram a vaga. Mas eu consegui... Só depois ele começar o ano mesmo. Mas eu tentei, tá? Eu já vi gente que conseguiu. Mas eu acho que porque eu tinha dado lá o barraco, eu não era uma mãe muito bem vista. Vamos lá. Estamos fazendo um tratamento fonoaudiólogo com uma criança de 4 anos. Não consegui ler aqui. Como faremos continuidade? Aqui, você vai ter que depois, quando você chegar, vai ter que fazer inscrição na saúde, procurar o teu médico de base e traga do Brasil o laudo da fonoaudióloga traduzido para você já mostrar para o pediatra do teu filho. E saber, ele já vem fazendo tratamento para essa especificidade e a gente quer dar continuidade. E aí o médico de base vai te fazer um encaminhamento, tá? Mas isso não é rápido. De repente, posso te dar um conselho de você tentar continuar isso online até você conseguir se estabelecer aqui, tá? Para o teu filho não perder o tratamento, né? Certinho. Como tem sido o processo de aprendizagem online durante a pandemia? No ano de 2020 foi terrível. Ninguém estava preparado. Os professores pareciam uns Zé Mané na frente do computador. Não sabiam falar as coisas. A Júlia, por exemplo, não viu os professores dela, a professora dela. A professora mandava PowerPoint com coisa gravada. Foi assim, terrível. A gente teve que dar muito apoio para a Júlia, mas eu tenho certeza que ela assim ficou com uma lacuna, né? Não só ela, várias crianças do mundo inteiro, né? Ninguém estava preparado com aquilo. Aqui na Itália ainda essa questão online é muito atrás, a questão de tecnologia, enfim. Então, não foi legal. Na pandemia não foi legal. Tem diferença da qualidade das escolas pelo tamanho da cidade? Eu não vou te dizer que tem diferença das escolas, mas tem diferença da administração da escola, tá? Tem escolas que são mais evoluídas e mais para frente, e tem escolas que são super retrógradas, né? Aí depende muito da cidade, aonde você vai chegar, depende sim. Então isso tem que analisar. É uma coisa importante, né? Para casar com os teus objetivos. E aqui existem escolas privadas também, escolas pagas. Normalmente você gasta 3.500 euros por ano numa escola razoável. Porque se daí você for para escolas bilíngues, escolas internacionais, daí você vai gastar mais, né? E então, vou te dizer assim... Para você ter ideia, tem escolas aqui que são praticamente 80% práticas. Como eu moro aqui no Lago de Garda, tem uma escola que ela ensina barco à vela, jet ski, lanchinha, aquelas lanchas. É uma escola totalmente voltada para o esporte. A criança sai de lá, inclusive, com as carteirinhas que eles chamam de brevet também, que é o patentino, para pilotar jet ski, para ser instrutor de jet ski, de barco à vela. É muito legal. É uma escola paga, é uma escola também que é 3.500 euros por ano, porque foi uma das escolas que a gente cogitou ver para o João Vitor, ele mudar totalmente de área, de tudo, porque ele é uma criança que gosta muito dos esportes, mas no fim ele acabou decidindo pela administração mesmo e também tá tudo certo. Vamos para a próxima.
As crianças almoçam na escola, o Gabriel e a Júlia sim, porque eles ficam até as 4 da tarde. O Davi, na média, fica até as 2, então ele almoça já em casa. Ele chega em casa, imagina, é ruim almoçar às 2 da tarde, mas acostuma, tá? Não tem problema nenhum. Quando se muda para a Itália com a família, como escolher a melhor região? Olha, a live não é sobre isso hoje, mas eu tenho um vídeo lá no YouTube, tá? Que se fala como escolher a região para morar. Vou te dizer para dar uma olhada lá, que já vai te esclarecer bastante coisa, tá? Mas te adianto que não tem uma fórmula mágica. Você tem que casar os teus objetivos com as cidades, com o clima, enfim. E ali você tem que testar. Vamos ver se tem mais perguntas. Não, eu respondi todo mundo. Ai, nossa, gente do céu. Enfim, eu gravei alguns vídeos, tá? Lá no YouTube também. São vídeos mais antigos, mas aonde eu vou explicando com mais detalhes como que funciona cada escola. Eu até acho que vou dar uma renovada, vou gravar de novo para dar uma renovada nesses vídeos. Mas para vocês terem ideia, e quanto mais informação tiverem a respeito das escolas, melhor, sempre melhor é. Para justamente, eu acho que isso é mais para um conforto nosso, sabe? Da gente ter essa informação e daí saber como lidar com os nossos filhos para poder orientar, né? Porque na realidade a gente nunca vai saber ao certo como vai ser. É aquilo, gente. Nós estamos recomeçando num país onde a gente vai ter que se adaptar com várias coisas, né? E isso é fundamental no processo. Às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar, às vezes a gente vai dar uma de louca, aí às vezes a gente vai voltar atrás. Mas o importante é ter essa perseverança, seguir esse propósito, ter esse discernimento de até quando brigar, quando que para. E isso faz toda a diferença, né? A gente aqui, inclusive, veja que engraçado, que eu descobri ontem. Eu sempre, no Natal, quando encerra o ciclo, na Páscoa, eu mandava um presentinho para as professoras. E eu só não mandava em outubro, porque eles não têm dia dos professores aqui, tá? E ontem, uma mãe na sala do Gabriel escreveu: a gente vai fazer um presente para as professoras de final de ano. Aí a representante de classe escreveu assim: olha, eu vou dar o meu parecer, cada um fala o que quiser. Eu sou contra a gente dar, porque afinal de contas o professor não está fazendo mais do que obrigação, ele é pago para isso, e eles podem se sentir desconfortáveis se a gente ficar dando presente, vai parecer que a gente está querendo comprar a atenção deles para os nossos filhos. E aí eu falei: meu Deus, eu fui corrupta até agora e não sabia. E, gente, foi exatamente isso que uma mãe escreveu no grupo. Ela falou: parece uma corrupção isso, uma troca. E aí eu comecei a juntar os pontos e falei: pelo amor de Deus, eu acho que por isso que as professoras, nunca ninguém assim me agradeceu. Ai, mãe, que legal, que querida que você é. Como no Brasil, né? Que a gente dá presente e tudo. E as professoras ficam super felizes, abraçam. Aqui a gente mandava presente e falava: e daí, Júlia, a professora gostou? Ela disse grazie. Sabe, uma coisa meio, né? Agora eu tô entendendo por quê. Vai ver, ela tratava mal minha filha porque ela achava que eu tava querendo comprar ela. Entendeu? Uma vez a professora não queria aceitar o presente. E aí eu pensei: meu Deus, gente, que mal educada, né?
E não é uma coisa cultural, veja, e eu só fui descobrir agora, 4 anos depois. Felizes de vocês que estão descobrindo isto antes do que eu, não serão chamados de corrupto. Imaginem. Tudo bem, eu vou continuar dando presente, porque isso é uma coisa minha, né? Só que o que eu vou fazer? Vou escrever na cartinha. A gente dá o presente pro professor, te dando porque é cultural, meu do Brasil, a gente fazer um agradecimento para você pelo que você está fazendo pelo meu filho. Eu vou tentar, né? Vamos ver o que vai dar. Não sei, já dei presente a vida inteira. Não sei agora o que vai acontecer. Mas tudo bem. E eu, engraçado, perguntava mesmo para eles. Alguém mais levou alguma coisinha para a professora? Não, só eu. Imagine, só meu filho levando, né? Então, pense que eles estavam me vendo muito mal mesmo também. E eu não sabia disso. E agora eu tô sabendo. O Mauri disse, pare então de dar presente. E eu, acho que eu não vou mudar. Então, nós estamos aqui em casa ainda pensando o que nós vamos fazer, né? Que vai que prejudica, para que eu vou ficar dando presente? Mas foi uma coisa muito interessante, fiquei chocada, de verdade, fiquei chocada. E nunca ninguém tinha me falado isso, eu descobri assim, quando fui chamada de corrupta. Então, vai saber, né? Oi, Paula! Mais alguma pergunta, gente? Temos 1 minuto, que não sei como que essa live não caiu ainda. Porque eu não tenho, né? Vamos lá. Se eu chegar na Itália em novembro, eu consigo vaga na escola para as minhas filhas? Eu acredito que sim, tá? Eles não privam o direito de estudar. A única coisa tem que ver o lugar, né? A região que você vai, tá? Aqui é obrigatório a criança estar na escola. Então, dependendo da região, pode ser que aquela escola não tenha vaga e você vai ter que transferir para uma outra, porque a maior parte do ensino aqui, ele é gratuito, né? Esse livrinho a escola dá, tá? Quando você vai fazer esse processo de transição do filho, a escola dá esse livrinho. Mas eu vou achar o livro e eu vou postar uma foto, porque tem o site, mas aí é da região do Vêneto, tá? Então fiquem ligados nos meus stories que eu vou dar um jeito de falar para vocês. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha. Vamos lá. Então não fiquem apreensivos. Guardem o coração, fiquem tranquilos. Vamos lá. Eu acho que eu falei aí de todo mundo, né? É fácil mudar a criança no meio do ano ou precisa esperar o ano escolar terminar? É mais fácil esperar o ano escolar terminar, tá? Para fazer o ciclo, enfim, a não ser que você esteja tendo muito problema dentro do colégio, mas existe um trâmite, tá? Porque eu fui ver isso também. Você tem que mandar uma carta protocolada, tem algumas boas burocracias, assim, talvez até para barrar um pouco, né, de ficar fazendo isso. Enfim, acho que eu respondi aqui de todo mundo. O Enem vale aqui? Não vale. Eles fazem um Enem aqui, tá? Se chama prova Invalse. Se faz na 2ª série, na 5ª série e na média. Eles fazem para medir o nível do italiano, mas não tem essa coisa de depois valer pontos para a universidade, tá? Como é no Brasil, não tem. O Enem vale em Portugal. Ah, que legal, não sabia. Provavelmente porque os acordos que Portugal tem com o Brasil são muito maiores do que a Itália. E vamos lá, minha filha estuda no 1º ano do ensino médio aqui no Brasil. Indo para aí, ela daria continuidade ou começa de novo? Começa de novo. Normalmente eles voltam, os estrangeiros, 1 ano, tá? Até porque o ano letivo aqui começa em setembro. Então todos os meus filhos perderam os 6 meses de aula que fizeram no Brasil e voltaram
1 ano, quando chegaram aqui. Mas, vou dizer outra coisa, gente. Não se estressem com isso, tá? Não se estressem. A minha cabeça mudou demais com relação a reprovar de ano, a ir ou não para a universidade, porque a mentalidade deles aqui, ela é de outra maneira, né? Então, o filho da gente retornando, ainda mais sabendo que nós, como estrangeiros, para pegar a língua, só fez bem e só amadureceu, porque hoje eu sei que o Davi tem mais condição para escolher a escola agora que ele vai, sabe? O João também teve mais condição, porque daí teve mais tempo de conhecer pessoas e entender. Aqui na Inglaterra perdem também 1 ano, eu acho super válido para o aprendizado. Isso mesmo, Paula, eu concordo. Amadurece, aprende a língua, é importante esse retorno. Então não fiquem apreensivos, estuda-se muito por aqui e é bom esse amadurecimento, porque faz parte desse nosso processo da mudança. Beleza, gente? Que bom que a live foi boa, que vocês gostaram, que ajudam a acalmar o coração. É isso mesmo. De pouquinho em pouquinho a gente vai rompendo, vai ganhando espaço, nossos filhos também. E a escola é mais como que eu vou dizer? É mais uma fase do videogame, da mudança, né? Qualidade de ensino e aprendizado dos adolescentes é maravilhoso, muito conteúdo. A educação aqui realmente, né? Eles falam a segunda língua. Aqui no norte é mais, em Valedio principalmente, só tem o alemão. Mas lá em Veneza ele podia escolher entre espanhol, alemão e francês, né? Então, além de falar o italiano, o inglês como segunda língua, eles ainda têm uma terceira língua, né? E isso é muito legal. Desenvolve, abre a cabeça, faz a criança ter contato com o mundo, com outras culturas, né? E isso só desenvolve esse amadurecimento, faz a criança abrir a cabeça para novos rumos, novas fronteiras. E isso faz parte dessa evolução aí, né, dos nossos filhos. Sim, o inglês é obrigatório aprender. E a cidade aqui do lado da minha, que já tem o dobro de habitantes da minha cidade, não faz espanhol, não faz o alemão, porque eu acho que o alemão é perda de tempo. Eles fazem italiano, inglês e potenciamento no inglês. Então, eles têm 6 horas de inglês por semana na escola. E isso é muito legal. O cara sai com um inglês bom, entendeu? Da escola. Pô, é legal isso, né? Faz muita diferença. Então, Bruno, excelente, muito obrigado. Começo as aulas com a Alessandra na semana que vem, que legal. A Alessandra é minha professora de italiano. Eu sempre indico ela aí para quem quiser fazer aula. Que legal, Bruno, bacana, isso aí, botando em prática, né? Importante falar a língua também por causa disso, gente, para afrontar as escolas, afrontar reunião com o professor. Olha, é duro, né? Com o 2º grau daqui, já podem entrar na faculdade daí só se tiver depois de 18 anos, com 18 anos para cima. Porque tem um exame de maturità. Aqui não tem vestibular, você faz um exame de maturità. E aí eu te digo que é melhor o filho voltar, estudar aqui no superior em 1 ano, 2, para se, entendeu? Introduzir na cultura italiana e aí fazer o exame para poder ir para a faculdade. Porque existe uma outra situação. Eles terminam o superior aqui com 18, 19 anos. Tá? E aí eles têm o direito de ingressar na universidade, eles fazem o exame de maturità e vão ter uma pontuação. Eles não precisam entrar na universidade imediatamente, eles podem ficar 2 anos de folga. E aí eles têm o costume, os jovens aqui, de fazer o ano sabático.
aonde eles botam uma mochila e vão viajar o mundo. Ai, olha que maravilhoso isso, né? Muitos ingressam no mercado de trabalho já e não vão para a faculdade. Muitos fazem esse ano sabático para descansar e para daí decidir a sua vida, se vai trabalhar, se vai para a universidade, para decidir a universidade que vão querer. E isso é uma coisa muito legal dessa cultura. Eu amei esse estilo de pensamento. Inglês é maravilhoso, eu já viajei em vários países, sei como o inglês é fundamental, exatamente. No superior ainda tem reunião com os pais? Tem reunião com os pais, eu fiz reunião com todos os professores do João, só recebi elogios e falei, aleluia, glória a Deus, porque né, não aguentava mais escutar teu filho. Então venham preparados para escutar teu filho, mas saibam que ali na frente vocês vão colher. Parabéns pelo seu filho, ele tá indo bem, muito obrigado, ótimo, vai dar tudo certo. Ai, gente, é mais uma etapa do nosso videogame, tá bom? Tô até sem voz hoje. Obrigada pela participação de vocês, até hoje, né, aqui com a gente. Nossa, tem perguntas aqui, gente. Meu Deus do céu. Tá, vou tentar responder rapidinho. Vamos lá. Se cair, caiu. Beijo da mama para todo mundo, tá? Em todas as escolas, as provas são sempre orais? Não, tem prova oral e escrita também. Mas tem muita prova oral, mais prova oral, tá? É uma cultura italiana e eu achei isso muito bom. Com quanto tempo de antecedência é bom matricular na escola? Você só consegue matricular quando você chegar aqui, tá? Porque precisa ter residência e não precisa matricular com antecedência, porque normalmente existem vagas para isso. Minha filha no primeiro ano do ensino médio da escola técnica, aí entraria em mesmo grau? Não, já respondi, volta, né? A partir de quantos anos eles aceitam nas escolas? A partir do berçário, desde pequenininho, só que daí você paga de 0 a 3 anos, na escola berçário pago pelos pais, uma média de 400 euros por mês. Depois a partir dos 3 anos já tem a escola pública, tá? Dos 3 anos até os 18. Tem as escolas públicas para todas as fases, tá bom? Gente, um beijo grande para vocês, obrigada pela participação. Eu fico bem feliz quando vocês gostam do conteúdo, né? Em conteúdo informativo, um pouquinho cansativo, mas eu avalio isso como importante, compartilhar essa experiência para que vocês cada vez mais tenham informação e tenham segurança para ir atrelando isso ao planejamento de vocês, definindo cada vez mais ainda os propósitos que vocês têm, tá? Mas se ela tentar direito à universidade com o ensino médio brasileiro, ela precisa fazer o teste de maturidade? Sim, o teste de maturidade é obrigatório, é como se fosse o vestibular aqui italiano, tá? E existem, inclusive, cursos preparatórios para esse exame de maturidade. Para quem vem só para estudar aqui na Itália, sabe? Existem esses cursos também. Então tá bom. Obrigada, gente. Um beijo. Que gostoso. Beijo para todo mundo. Bom, nós nos vemos nos stories. Eu já vou procurar a foto que eu tenho do livrinho, vou colocar ali para vocês, para quem tiver interesse, daí olha no site, só para vocês terem uma ideia, pelo menos, de como que funciona, que eu acho que são informações, assim, importantes para vocês irem colocando aí no planejamento, na ponta do lápis, né, e observando esse tipo de conteúdo que eu não tive acesso. E agora que eu tenho, quero dividir, quero transbordar isso na vida de vocês, porque eu vi o quão importante é a gente estar bem planejado, bem informado. Às vezes são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença na vida de uma família, né? E a gente, como pais responsáveis, transferir aí, se mudar de país, né? Mudar de continente, é importante a gente ter vários tipos de conhecimento nessa área, porque é uma responsabilidade, né? A gente fazer essa mudança. Então, beleza, vamos que vamos.
Um beijo grande pra vocês e bom final de semana, bom domingo aí, tá? Beijão. Tchau.